sejam todos muito bem-vindos ao podcast Talk com Gabi. Eu sou a Gabriela Silveira, biomédica esteta, proprietária da clínica Slim Santé e também professora. Estarei aqui com vocês toda semana, mais especificamente toda sexta-feira, para batermos um papo leve, porém bastante importante sobre temas ligados à nossa saúde, qualidade de vida e ao nosso bem-estar. Fiquem comigo que eu já volto. Este episódio do Talk com Gabi tem o apoio da clínica Slim Santé, onde você encontra uma equipe multidisciplinar capacitada para atender diversos procedimentos. Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as infinitas razões para ser feliz. Para saber mais, acesse clinicaslimsanté.com.br. Olá pessoal, bem-vindos ao Talk com Gabi. Tudo em ordem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando abril, cada vez mais perto da vacina, que será a nossa saída para essa crise tenebrosa. No entanto, enquanto ainda não tem a vacina, peço que fiquem em casa, lavem as mãos, evitem aglomeração e usem a máscara. E claro, tenham o Talk com Gabi como um aliado contra a solidão. E em breve estaremos juntos de novo. Bom, vamos ao programa, mas antes, para comentar, dar sugestões e críticas, é só falar comigo lá no Instagram, @doutora Gabriela Silveira. Hoje falarei sobre o preconceito que existe sobre o Botox e o preenchimento. Botox, né, como a gente sabe, é o termo, né, é a marca do produto que a gente utiliza, mais conhecido como toxina botulínica. E nós vamos falar também sobre a banalização dos procedimentos estéticos, como se eles fossem somente estéticos e como se a estética não significasse também saúde. A discussão é boa e interessante, então venham comigo. Então, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria contar um pouquinho sobre a história da estética para vocês. Então, de onde a estética surgiu? Muitas pessoas não sabem, mas a estética ela começou a acontecer, as pessoas começaram a ter conhecimento, né, dos tratamentos estéticos, principalmente para solucionar problemas relacionados à autoestima, problemas psicológicos, problemas realmente que vão muito além do que simplesmente o que a gente vê por fora. Então, quando a gente trata aquilo que a gente vê por fora, muitas vezes a gente opta por esses tratamentos para resolver questões internas, né? Então, por isso a estética, ela não pode ser tida como algo banal, ela não pode ser tida como algo que é superficial, é algo que não é essencial. Ela é sim essencial para muitas pessoas que tem esses problemas internos, que tem esses problemas muitas vezes psicológicos. Então, você querer se sentir bem não é algo que deveria ser visto como algo errado. Você querer se olhar no espelho e se sentir seguro não deveria ser algo errado. Então, a estética ela começa daí, ela começa das pessoas buscando se olhar no espelho e se sentirem seguras com a imagem que estão vendo ali. O maior boom que a estética sofreu no mundo, ele veio com a utilização da toxina botulínica, que é conhecida como Botox. Então, em 1994, dois médicos oftalmologistas, J.K. Reuters e Alastair, eles tratavam estrabismo utilizando a toxina botulínica lá no Canadá. E quando eles tratavam o estrabismo, eles percebiam que as rugas ao redor dos olhos, elas amenizavam. E com isso, eles começaram a pesquisar a toxina botulínica para que ela fosse utilizada na estética, na medicina estética. E os primeiros trabalhos que foram publicados da utilização da toxina botulínica em rugas, eles foram publicados em 1994. Então, neste ano, J.K. Reuters e Alastair, eles viajaram o mundo todo, né, levando ali a fórmula do rejuvenescimento, que a primeira marca que foi lançada no mercado dessa toxina foi a marca Botox. Então, por isso, o Botox ficou muito conhecido no mundo todo.
Porém, como isso estava só simplesmente começando, a utilização da dose da toxina botulínica, ela era uma utilização de uma dose muito alta, inclusive de uma utilização que nós não fazemos hoje. E nós não tínhamos também o conhecimento de musculatura que hoje nós temos. Então a gente não sabia exatamente como utilizar a toxina botulínica para obter resultados onde a gente tivesse as rugas sendo amenizadas, onde a gente tivesse a prevenção do envelhecimento, mas que a gente não modificasse completamente a estrutura daquela face. Então a gente tinha resultados que eram resultados muito paralisados. E com isso, muitas pessoas, hoje em dia, até hoje, têm medo de fazer o Botox porque tem medo desse tipo de resultado. Coisa que hoje não acontece mais. Porque hoje os estudos eles já avançaram muito, a gente sabe muito bem onde nós estamos aplicando a toxina botulínica, em quais musculaturas, quais são as musculaturas que nós devemos evitar, inclusive, de aplicar a toxina botulínica para não gerar esse resultado paralisado ou esse resultado artificial. Então, é importante que a gente saiba dessa história, de como tudo começou, para que a gente entenda que não é errado fazer o Botox, não é algo que vai te deixar, inclusive, com uma face paralisada, mas isso sim acontecia antes, quando a gente não tinha esse entendimento, o que não acontece mais. Outro ponto importante da gente abordar aqui é também sobre o preenchimento, e os resultados obtidos recentemente com a busca que hoje se tornou incessante pela padronização da beleza, o que não é o que a gente busca quando a gente faz a harmonização facial, ou não deveria ser o que muitos profissionais e também pacientes buscam com o preenchimento. Então, harmonizar uma face, eu já falei inclusive até no episódio que nós temos do podcast sobre harmonização facial, não é simplesmente fazer preenchimento. A gente harmoniza uma face desde o momento que a gente faz uma maquiagem, desde o momento que a gente faz uma limpeza de pele, um peeling, uma luz pulsada, a gente já está harmonizando aquela pele e aquela face. Mas o preenchimento, ele ficou conhecido de 3 anos para cá como harmonização facial, de forma errônea, mas a gente acaba lembrando do preenchimento quando a gente diz essa palavra. Então, o preenchimento, ele começou a acontecer em 1800 e pouco, ele é muito antigo. Nessa época, os médicos tiravam a gordura de uma região e colocavam a gordura em outra região para promover o preenchimento de áreas que durante o envelhecimento elas vão se afundando, elas vão se aprofundando. E o preenchimento ele já aconteceu de diversas formas e com diversos produtos. Então a gente tem preenchimento com PMMA, que é, por exemplo, um produto que é derivado do petróleo, que é um produto que não traz uma segurança para o procedimento, ele não é absorvido, inclusive, pelo nosso corpo. Nós temos preenchimento com hidroxiapatita de cálcio, que é uma ótima substância que, além de preencher, também estimula a produção de colágeno. E temos o preenchimento com ácido hialurônico, que é o produto, inclusive, que é mais utilizado no mundo todo, já que o nosso organismo absorve essa substância com o passar do tempo e caso aconteça alguma intercorrência, nós temos antídoto para o ácido hialurônico. A gente consegue aplicar uma enzima que se chama hialuronidase e remover todo o produto dali. Ou seja, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Para que a gente entenda que o preenchimento, a gente consegue ter toda essa história dele, A gente consegue ter uma substância, inclusive que a gente já consegue retirar essa substância também, porque a história dele, ela é um pouco mais antiga do que a história da toxina botulínica, tá? E o preenchimento, ele era realizado há anos atrás simplesmente para fazer essas correções de um bigode chinês, que é o sulco nasogeniano, para fazer a correção de um lábio que era muito fino, para causar esse aumento, mas ele não era utilizado para transformar uma face em outra, ou para padronizar a beleza como a gente se vê hoje, E hoje em dia, as pessoas acabam buscando essa padronização, porque eu tenho que ter o rosto igual daquela pessoa que eu sigo no Instagram. Porque eu tenho que ter a boca da forma daquela pessoa que eu sigo no Instagram. Então, a gente acaba encontrando, inclusive, bocas iguais, malares iguais, mandíbulas iguais,
mas em faces diferentes, em tamanhos diferentes. E isso muitas vezes fica legal e em outras vezes não combina com aquela pessoa. Então, por isso, as pessoas estão ficando cada vez mais, né? Pessoas que buscam essa naturalidade com medo de fazer a harmonização facial, porque elas têm medo de fazer a harmonização e, de repente, se olharem no espelho e elas não terem mais como identificar algo que seja somente dela. Então, por mais que a gente busque a harmonia de face, a gente não busca ser igual ao outro. A gente busca melhorar alguns pontos da face que muitas vezes a gente não está contente. Mas buscar uma padronização e ficar igual a todo mundo seria como criar um exército de pessoas iguais. E não é isso que a harmonização vem buscar. Eu acredito que de 1 ano para cá, de 2 anos para cá, a beleza e a estética, ela está em outro caminho, né? A harmonização facial, ela segue um outro caminho. Principalmente na pandemia, eu pude perceber, pós-pandemia ou ainda, né, na pandemia, eu pude perceber que as pessoas buscam por essa naturalização. De uns 3 anos atrás ou uns 4 anos atrás, a gente percebia essa padronização, essa busca incessante pela padronização das faces, né? Então, pela boca, pelo malar, pela mandíbula, tudo tinha que ser igual, o nariz, né? Agora a gente caminha mais para uma era mais natural. Quando eu digo natural, não significa que a gente vai fazer o preenchimento, né, em determinada pessoa que vem com essa queixa e que quer preencher e que realmente tem a indicação de fazer preenchimento e que a gente não vai perceber um resultado. As pessoas confundem muito isso. Mas eu não quero algo natural, eu quero que todo mundo veja que eu preenchi. São coisas completamente diferentes, né? Se você tem olheiras e a gente preenche essa olheira de forma natural, o que acontece é que na forma natural, a olheira que você tinha, ela não vai mais aparecer. Mas não significa que você não vai perceber o resultado que foi gerado. Quando a gente preenche a boca, por exemplo, né, os lábios de forma natural, significa que até 1 seringa, 2 seringas, você tem um lábio natural. Se você ultrapassa aquilo e você se torna uma pessoa muito diferente, uma pessoa que a gente, ao invés de harmonizar, né, a face, a gente acaba transformando essa face, não tem como as pessoas que já te conheciam antes, elas olharem para você e elas não perceberem aquela modificação. A modificação, ela deve ser percebida ou ela pode ser percebida de acordo com aquilo que você acha que é melhor para você e com aquilo que você também tem indicação para fazer. O profissional que está ali cuidando de você, ele simplesmente não deve te colocar em risco em momento algum. Então, ele controla as quantidades de preenchimento, as quantidades de produto que ele vai injetar, sabendo exatamente dosar até que ponto ele te coloca em risco ou não. Mas é muito importante que você saiba que harmonizar uma face não significa deixar a sua face igual à face de ninguém. Se a gente pegasse um paquímetro ou uma régua e colocasse, por exemplo, na mandíbula de todo mundo e deixasse a mandíbula de todo mundo do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de produto, a gente não veria naturalidade mais nas pessoas. E isso acaba trazendo, inclusive, né, problemas que são psicológicos e geram problema para a sociedade. Vocês já pararam para pensar no que pode causar essa busca incessante pela padronização facial, em se transformar em pessoas, né, iguais? O que isso pode causar nas nossas crianças? Então, vocês que são mães e que são pais, o que os nossos filhos eles vão sentir quando eles olham em casa que a gente busca por um padrão de beleza? E a gente olha para os filhos e a gente sempre diz, né, mas você é linda, você não precisa disso, seu cabelo é lindo, né, seu rosto é lindo, né? A gente sempre fala isso para os nossos filhos, mas será que a gente pensa realmente isso? Porque quando a gente sai de casa para buscar ser uma outra pessoa, talvez não seja, isso não vai condizer com aquilo que a gente está dizendo dentro de casa. Então, eu acredito que a harmonização facial, ela é maravilhosa. Eu acredito que isso é necessário, inclusive, para manter a estima, né, das pessoas lá em cima. Ela ajuda muito nos problemas, né, que é muito bom a gente olhar no espelho, a gente sentir segurança no que a gente está vendo. Mas eu também acredito que essa busca por ser igual a alguém, ela não é uma busca que vai trazer, inclusive,
uma saúde mental, tanto pra gente quanto para as próximas gerações que vêm aí. E é o que eu sinto, inclusive, atendendo. Bom, e para finalizar, eu gostaria de comentar um pouquinho algo que aconteceu recentemente comigo. Eu recebi uma paciente muito jovem na clínica. Essa paciente, ela gostaria de fazer uma harmonização facial, ela gostaria de fazer o preenchimento no nariz, ela queria levantar as sobrancelhas com fio, ela queria fazer o preenchimento de mento, preenchimento labial e o preenchimento também de mandíbula, malar e zigomático, ou seja, ela queria fazer ali o rosto todo. Eu não estou dizendo para vocês que a gente não recebe pacientes que a gente faz o rosto todo, mas é muito importante que os profissionais, eles realizem aquele procedimento quando há a necessidade. Então, no caso dela, eu realizei o preenchimento no nariz, ela realmente tinha indicação, fiz o preenchimento labial e não fiz mais nada nessa paciente porque ela não tinha indicação. Mas ela veio procurando tudo aquilo porque ela vê, principalmente nas redes sociais, essa padronização de procedimentos. Então, ela sabia que harmonizar uma face, né? Muitas vezes a gente vai utilizar produto também no mento, vai utilizar na mandíbula, no zigomático e no malar. Mas ela corria muito risco, caso ela tenha procurado outro profissional, não estou dizendo que eu sou a melhor profissional para fazer isso, mas falando, né, da banalização da estética, ela correu o risco de encontrar um profissional que pudesse dizer sim para tudo aquilo que ela estava buscando. Simplesmente porque muitos profissionais, eles não têm a parte financeira como um resultado de elevar, né, a autoestima das pessoas, mas eles têm a parte financeira em primeiro lugar. E isso não deve acontecer. É muito importante que a gente entenda e que a gente nunca se esqueça que a gente está lidando com vidas, que a gente está lidando com pessoas que têm problemas emocionais, psicológicos, diários, como todo mundo tem. Então, talvez essa menina que me procurou, ela tenha, nesse dia, né, buscado a harmonização facial dessa forma, né, para se modificar por inteiro, simplesmente porque naquele dia ela se olhou no espelho e ela não gostou do que ela viu. Então ela já tinha a consulta agendada, talvez ela até soubesse, né, que o problema dela seria um problema simplesmente de fazer ali o nariz e o lábio, que realmente era um lábio fino e que daria para melhorar. Mas se eu tivesse falado sim, eu teria modificado toda uma face que não tinha a menor necessidade. Feito isso, ela voltou para o retorno. E quando ela voltou para o retorno, ela se olhou no espelho. A mãe dela, inclusive, acompanhou o procedimento e ela gostou muito do resultado que ela viu, porque ela viu que ela não tinha se modificado. Então, ela continuava mas numa nova versão, numa versão melhorada, né? Então, a gente pegou alguns aspectos que realmente poderiam melhorar e a gente melhorou. Mas ela não foi transformada numa pessoa igual a ninguém que ela tenha visto no Instagram, a ninguém que ela tenha visto no antes e depois. Ela continua sendo ela. Então, agora ela se olha no espelho e ela se identifica. Então, é importante que a harmonização facial, ela não seja um procedimento que faça com que as pessoas percam a sua identidade. Isso, pessoal, espero que eu tenha conseguido explicar um pouco a importância da estética enquanto uma questão de saúde e, claro, a importância de se consultar e realizar procedimentos com profissionais sérios e capacitados para isso. Semana que vem estamos de volta e o assunto será as tão temidas acnes. Enquanto isso, para ficar por dentro de tudo, me segue no Instagram, @doutora Gabriela Silveira. Valeu, pessoal, até mais!